Boa noite a todos, eu sou o Luiz Santos e essa é uma edição especial do Bate-Papo Cultural, edição número 50, aqui no canal TV Jovens Cronistas, uma edição que nós estamos celebrando, né? Uma edição que nós estamos observando que são 50 edições que fazem uma história do programa aqui no canal TV Jovens Cronistas. Desde já eu peço que tu deixe o teu like, compartilhe esse conteúdo, te inscreva no canal. E lembrando que hoje nós vamos fazer a 50ª edição do programa, recebendo uma pessoa que é referência no trato do esporte brasileiro, especificamente no atletismo. Durante 25 anos, a gente se acostumou a ouvi-lo nas transmissões das Olimpíadas e de eventos esportivos, né, dos mais diversos, por exemplo, como as Olimpíadas, né? Com ele a gente aprendeu termos, a gente aprendeu os detalhes do atletismo. Ele é engenheiro, educador físico, treinador, jornalista e comentarista. Ele é Lauter Nogueira. Boa noite, Lauter, tudo bem? Boa noite, Ulisses, tudo tranquilo, um prazer estar aqui. E agora, sabendo que é a 50ª edição, me sinto até mais empoderado. Muito legal. Legal. É uma satisfação porque, assim, fecha com chave de ouro essa primeira metade, ou essa primeira parte, né, da história do programa aqui no canal, né? E fecha com uma entrevista muito importante, porque, como eu disse no texto de abertura, tu é uma referência no que diz respeito ao atletismo no Brasil, né? E eu me acostumei a linkar, né, como a gente usando o termo moderno, Olimpíada e Lauter Nogueira, atletismo e Lauter Nogueira, quando ouvia as transmissões da televisão. Lauter, mesmo com essa minha apresentação, eu quero saber uma coisa. Quem é a pessoa Lauter Nogueira? Antes de mais nada, eu sou uma pessoa apaixonada por esporte. Todos os esportes, não é à toa que eu me apaixonei pelo movimento olímpico, que para mim sempre foi um grande parque de diversões, em que para onde eu olhasse, eu veria esporte de altíssimo nível sendo praticado, mas lembrando que se aquele cara daquele paizinho ali estava numa final olímpica de alguma modalidade, sabendo que houve um trabalho muito grande, uma mobilização enorme no paizinho dele, ou no colégio dele, ou um abnegado, um professor de educação física apaixonado também por esporte, que incutiu, que colocou aquela sementezinha, e esse garoto conseguiu, pelas mais variadas maneiras, já que existem países que se tornaram potências olímpicas por trabalho duríssimo, e é um trabalho duríssimo, outros que não são potências esportivas, mas têm alguns lampejos de sorte ou de sabe-se lá o que, e surgem atletas que se tornam campeões olímpicos, campeões mundiais, etc., como é o caso do Brasil. De vez em quando nós tropeçamos numa medalha de ouro olímpica e ficamos agradecidos por isso. Não deveria ser assim. Mas eu sou um apaixonado, um colecionador de histórias. De tanto colecionar histórias, eu me toquei que eu sou um colecionador de histórias e sou um danado de um contador de histórias. E durante você falou 25 para 26 anos na televisão, né? Comecei em 95, e muito por acaso, eu trabalhava já há muito tempo com esporte de alto nível, no atletismo, no triatlo, mais especificamente, eu ajudei praticamente a criar o triatlo, o atleta brasileiro ter uma visão científica sobre esse esporte que tinha começado a surgir no mundo na virada dos anos 70 para os anos 80. Chegou ao Brasil, às costas brasileiras, chegou em 1982, mais ou menos, 81, para ser mais preciso. E eu já estava lá até participando da primeira prova, foi uma corrida alegre, que chamaram de triatlo aqui no Rio de Janeiro, e eu participei, eu era atleta de atletismo e nadava. Era um amador assim, que gostava de nadar também, então eu acabei fazendo esse primeiro triatlo. Me apaixonei pelo desafio que é essa modalidade, afinal de contas, junta 3 modalidades tão importantes. Eu penso sempre assim, o triatlo é tão importante porque ele consegue juntar 3 esportes, talvez os 3 esportes que mais distribuam medalhas em Jogos Olímpicos. A natação, com suas 40 e poucas medalhas, o atletismo, com suas quase 50 medalhas, e o ciclismo, se juntarmos ciclismo de estrada com ciclismo de pista e as versões mais juvenis, que seriam o MX e o mountain bike, também é uma chuva de medalhas de ouro, né? Num esporte só.
Mas a minha base sempre foi mesmo atletismo, e eu comecei falando mais na televisão, os primeiros 2, 3 anos, foi prática e exclusivamente falando do atletismo, seja na Maratona Internacional de São Paulo, que foi meu batismo de fogo na televisão, ou seja na São Silvestre, que logo depois aconteceu até a Maratona de São Paulo, que foi, se não me engano, final de julho, começo de agosto. Em 95, me chamaram para fazer alguma coisa também ligada a um atletismo de uns Jogos Pan-Americanos. Eu fiz alguma coisa, prestei uma consultoria rápida, e no final do ano a surpresa de fazer a prova que eu mais cultuava no Brasil, que era a São Silvestre. Ia comentar dessa vez, ia trabalhar por trás das câmeras. Eu fiz 2 vezes a São Silvestre na década de 70. Eu corri e, de repente, a paixão só fez aumentar por esses esportes, e comecei a colecionar histórias. Acho que chegou a hora de eu começar a contar as histórias desse momento da vida, botar para fora um pouco daquilo que eu vinha acumulando ao longo desses, dentro da televisão, 25 anos, mas 41 anos de trabalho no esporte, na maior parte do tempo, esporte de alto nível, porque eu acabei me especializando em treinamento esportivo de alto desempenho, que é justamente o trabalho com ajustar máquinas velozes para se tornarem um pouco mais velozes sem quebrarem antes da bandeirada de chegada. E me diz uma coisa, falando sobre contar histórias, como é participar de uma competição como, por exemplo, um triatlo? Porque a gente vê de fora, eu como leigo, a maioria das pessoas como leiga, ela tem como um alto grau, alto nível de exigência do atleta, né? Seja na natação, seja em qualquer uma das 3 etapas. Como é que funciona assim para a cabeça da pessoa que está ali aquela questão ali? O triatlon ele tem variantes de acordo com o tamanho do problema, né? Tem as distâncias sprint, tem a super sprint, que agora acontece também nas provas de Olimpíada, tem a prova antiga chamada distâncias olímpicas, 1.500 metros nadando, 40 quilômetros pedalando e 10 quilômetros correndo. O triatlon, durante muito tempo, ele surgiu em 1980, por exemplo, 79 para 80, e ele foi trabalhando, foi modificando sua formatação para ele poder ter acesso aos Jogos Olímpicos, ser convidado, esporte convidado para os Jogos Olímpicos, porque eles queriam que em 1984, em Los Angeles, a casa do triatlon, o triatlon surgiu na costa oeste dos Estados Unidos e migrou para o Havaí por causa do Ironman logo depois. Mas antes disso, onde ele surgiu, foi na costa oeste dos Estados Unidos. Então, ele perto de San Diego. E depende muito da distância que você abrace. O ideal é abraçar as menores primeiro e depois migrando para as maiores. Mas, por exemplo, a distância olímpica do triatlon, a chamada atualmente de triatlon standard, é uma prova de altíssima, mas altíssima, tão alta a intensidade que o atleta olímpico, por exemplo, ou de campeonato mundial, impõe no meio dessa prova, que os fisiologistas começaram a pesquisar especificamente esses atletas que quebravam certos paradigmas fisiológicos. Como é que um atleta pode suportar tantos resíduos metabólicos gerados pelo próprio organismo dele para manter o corpo trabalhando em altíssima intensidade daquele jeito durante 1h50, 2 horas? Alguma coisa está errada. Então, começaram a pesquisar e viram que realmente o triatlo era um esporte feito para loucos e para loucos indestrutíveis, né? Isso me fascinou, acho que me encantou desde o começo isso. Um atleta de triatlon nas distâncias olímpicas, não vamos falar nesse momento ainda das distâncias maiores, né, que assustam mais, mas uma distância olímpica que os homens de altíssimo nível trabalham durante 1h50, 1h48 minutos, em altíssima intensidade, eles estão trabalhando, por exemplo, os batimentos cardíacos deles estão trabalhando em níveis que, por exemplo, um atleta do atletismo faz as provas de 5.000 e 10.000 metros nesse nível. Mas as provas de alto nível de 5.000 e 10.000 metros acontecem na casa de 13 minutos e 30 nos 5.000, 13 minutos, 12 e 35, 12 e 40 nos 5.000 e 27 minutos, 26 e 55 nos 10.000. Os triatletas conseguem manter essa insanidade por quase 2 horas. Então, viram que é um trabalho árduo, intenso, e para que isso aconteça, tem que se treinar pelo menos 16 vezes por semana. Às vezes, trabalha-se um pouco mais. Aí você faz a conta assim, peraí, eles fazem quantos treinos por dia? Eles devem fazer em torno de 3 treinos por dia, 6 vezes por semana, e no dia do descanso fazem apenas 1 ou 2 sessões mais longas.
Essa é a vida infernal de um atleta de altíssimo nível, né? Eu sou treinador olímpico nas distâncias de triatlo, mais especificamente. Fui treinador em 3 Olimpíadas. E é uma coisa realmente impressionante o que esses atletas entregam numa competição como essa do triatlo. Aí tu vai pensar em Ironman e outras distâncias, às vezes tem Ultraman, Ultra Triathlon, que você multiplica as distâncias do Ironman, que são absurdas, 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando, depois larga a bicicleta e sai para correr uma maratona de 42 quilômetros. Assim, plausível você pensar que isso não existe. Existe e é muito bem feito, em altíssima intensidade. E existem as distâncias extras, as distâncias ultra distâncias, em que você a métrica para a distância da prova são multiplicando o número de Ironmans que os caras estão fazendo. É um quíntuplo Ironman, é um deca Ironman. Isso existe, e é verdade. Mas não tem ainda a história que o atletismo carrega. O atletismo, por exemplo, o atletismo e a natação em edições de Olimpíadas são as 2 grandes âncoras das Olimpíadas. Na primeira semana é dedicada à natação. Um amigo meu apaixonado por esporte e apaixonado mais até pelo atletismo, mas ele falava o seguinte: é uma semana de natação insana e nos momentos de descontração você assiste outras modalidades esportivas. É uma maldade com as outras modalidades esportivas. Mas aí tem a segunda semana, que você vai respirar durante 8, 9 dias apenas o atletismo, e quando quiser descansar, fazer uma refeição frugal e tudo mais, você assiste as outras modalidades. Não é bem isso, estou brincando aqui, mas assim, a importância dessas 2 modalidades é absurda, principalmente do atletismo, que sempre arrebatou demais o público quando é elevado a um nível exponencial. Eu estou falando feito uma metralhadora aqui, eu sou assim... Se diga... É que o ponto que eu queria chegar é o seguinte: existem alguns momentos nas transmissões, eu participei da cobertura de 6 edições de Jogos Olímpicos de Verão e assisti em loco 8. E existem alguns momentos de pico dentro da semana, de 9 dias do atletismo, em que a audiência é assustadora. Eu estava presente nos Jogos Olímpicos de Londres, alguns momentos, o principal momento que atingiu o índice ainda não feito novamente de audiência foi no momento da final dos 100 metros rasos masculino, em que Usain Bolt, que já tinha escrito momentos maravilhosos nos últimos 5 anos, desde 2007 até 2012, batendo recordes mundiais sequencialmente, ali ele estava no auge da forma dele. Todo mundo sabia que como eu chamava, aquele ser de outro planeta, ia provar que era de outro planeta, inclusive ia dizer de onde ele vinha, de que planeta ele vinha. Mas antes disso, ele ia ganhar 3 medalhas de ouro, né? 100, 200 de revezamento, e bater recorde mundial de 100, 200 de revezamento. E foi o que ele fez. Mas no momento dos 100 metros rasos, 1,95, 1.950.000 pessoas estavam assistindo naquele momento aquela ação. E ele não se deu por rogado, né? Fez o que fez. Quem assistiu lembra muito bem o que aconteceu. Então, são momentos de pico que acontecem muito no atletismo e se repetem várias vezes, não atingindo perto dos 2 bilhões quase todos os dias. E em algumas outras modalidades, quando o Phelps foi tentar quebrar a sua última medalha de ouro e seu último recorde mundial, ali chegou a 1,2, 1,3, mas sempre tem um gap ali para os picos do atletismo, né? Uma questão que tu falando agora do Usain Bolt. O Usain Bolt ele não tem, digamos assim, um biotipo que seria do cara próprio, ainda mais recordista, né, de uma prova como 100 metros, por exemplo. Ele até porque assim, ele é o cara que ele é alto, ele é, digamos, magro, assim, mas ele não seria um cara com esse tipo de característica, né? De, por exemplo, um arranque e depois disparar como ele disparava, né? Como é que aqui que tu atribui esse tipo de característica que ele acabou desenvolvendo? Talento, é muito treino, né? Mais do que treino, um talento absurdo. As primeiras provas dele, como ele ainda não era juvenil ainda, mas já competia entre os juvenis, participou
do Campeonato Mundial Juvenil, foi razoavelmente bem, mas ele era muito desengonçado pelo tamanho, jovem, 14, 15 anos, ele já tinha quase o tamanho que ele tem agora, só que massa muscular muito menos. E o Usain Bolt, quem assistia às provas de 100 metros dele, jurava que ele não conseguiria vencer, porque a saída de bloco dele era lenta porque ele tem quase 2 metros de altura. E, naturalmente, é mais lento. Você tem que dominar seu centro de gravidade com um pouco mais de dificuldade ali. A largada é dada, as passadas muito curtas para poder tracionar e acelerar o mais rápido possível, é muito mais fácil um sujeito de 1,70 m, parrudo, forte e veloz. Mas ele ia e conseguia acelerar. Às vezes, ele passava na marca dos 30 metros em sétimo. Ganhava com folga de todo mundo, conversando, brincando com quem estivesse do lado e batia o danado do recorde mundial, né? Já nos 200 era a prova dele, era a casa dele os 200 metros rasos. Ele flutuava, ele tinha a grande dificuldade de um cara tão alto como ele numa prova de 200 metros rasos é controlar o corpo, tentar controlar a força centrífuga que em pessoas mais altas empurra mais para fora ainda do que o normal, do que as pessoas mais baixas, por conta do centro de gravidade fica um pouco mais alto, e ele tinha que dominar isso e acelerando. E lá pelos 70 metros, lá tem a curva inteira, a largada em curva dos 200 metros, com 60, 70 metros, ele ainda tem que acelerar, continuar acelerando, não sair de raia. A tendência é buscar a raia de fora naturalmente. Se você fechar os olhos, você vai para fora da pista praticamente, por causa da força centrífuga te empurrando loucamente, e dominar de forma harmoniosa. Ele conseguia isso. Quando fazia a transição dos 100 para entrar na reta, é um ponto interessante que você está sofrendo o efeito da força centrífuga que vai te freando. Quando esse efeito cessa no momento em que você terminou a curva, é como se seu carro fosse um Porsche Carrera e você aperta o botão do turbo, você aciona o turbo. Você tem um ganho de velocidade ali, o ganho de velocidade dele era absurdamente maior. E ele conseguia flutuar até a linha de chegadas, ele se sentia muito em casa nos 200, ele se desafiava nos 100 metros e normalmente ganhava. Ele conseguia zerar dificuldades que para outros atletas foram imperiosas para que esses caras não fossem à frente, não se tornassem campeões mundiais, mas no caso dele não. E aí, qual a ferramenta para isso? Muito treino preparado por um grande treinador. Glenn Mills, que foi seu treinador quase que a vida inteira, é um grande treinador. Descobridor de talentos jamaicanos, a Jamaica. Não só a Jamaica, o Caribe é um celeiro de grandes velocistas. Para a ilha que você aportar no Caribe, você vai encontrar grandes velocistas, né? E na Jamaica não é diferente. E tendo bons treinadores, e tendo a Jamaica um trabalho muito interessante, um projeto muito interessante do esporte nas escolas, o atletismo e o cricket. O cricket agora nem tanto, mas o atletismo e o cricket nas escolas tornou a Jamaica essa potência absurda dentro do atletismo, que era só nas provas de velocidade, mas por ter esse processo de trabalho dentro das escolas, os professores de educação física começam a apresentar o jamaicanozinho ali, apaixonado para tentar se tornar um novo Usain Bolt, apresentar novas opções. Se você for grande demais, forte demais, você pode pôr das modalidades de campo do atletismo. Vamos para o atletismo e tudo mais. E existem os Champs na Jamaica, um campeonato estudantil que mobiliza nas finais estádios com 50 mil pessoas assistindo e gritando pelos garotos de 14, 15 anos. Isso você vê muito pouco no mundo, né? Então, a continuidade é uma fábrica. Ali é uma fábrica sem fim de grandes atletas. E isso entra também uma questão importante, né, Lauter, que é a questão mental, né? Porque um cidadão como esse, ele pode ter todo o equipamento que o físico lhe permite, treinamento e tudo mais, mas se ele não tiver o mental preparado e próprio para tomar para receber toda aquela carga de pressão de uma final, de uma semifinal, enfim, de uma eliminatória, ele vai sucumbir. Vai, só que na Jamaica isso não acontece, que eles estão sendo trabalhados para isso desde a época dos Champs, né? Os estádios lotados, não só papai, mamãe e os irmãos estão lá, quase que Kingston inteiro está naquele estádio. Ele se acostuma com essa rotina, né? Com essa rotina de... Com a fama, que no começo é fugaz, mas já existe,
E com o tempo ele vai sendo talhado, vai sendo trabalhado para isso. E o Usain Bolt, ele brincava com a fama. Ele brincava com as câmeras. O que ele fazia? Ele chamava a câmera para ele, pedia silêncio, mandava falar. Cantaram parabéns para ele em 2009, em Berlim, no Campeonato Mundial de Berlim. Cantaram parabéns para ele, porque era aniversário dele. Ele cantou, agradeceu, não sei o quê. Deram 2 minutos, deu a largada de 100 metros, ele foi lá, ganhou e bateu o recorde mundial. Parabéns, né? Baita presente, né? Um baita presente, né? E uma outra coisa que impressiona também, tu comentou que a Jamaica ela tem um perfil de atleta, assim da África, né? Tem, por exemplo, assim, as provas de alguns países da África, as provas de fundo, né? Tipo assim, de longas distâncias, são, por exemplo, a São Silvestre, né? Ela ganha assim com muita frequência por africanos, né? As próprias 5.000 ou 10.000 mesmo na Olimpíada são vencidos por africanos. É a mesma relação, né? Eles têm uma formação muito forte lá que faz com que se consiga esses talentos. A África é a grande matriz da humanidade, né? Foi ali que o homem se desenvolveu tanto que buscou novos caminhos e com isso foi povoando todo mundo. Eu era muito frustrado nos primeiros anos que a televisão é tudo muito rápido, tudo assim, milimetrado, tudo ensaiado para que cada um tenha o seu local, e acho interessante isso, assim, a busca do padrão global de qualidade que chamavam na década de 70, 80, 90, ainda perpetua, né, por muito tempo e tudo mais, e não sobrava muito tempo para poder tentar explicar esse conceito de que por que o Nordeste da África produz os melhores fundistas do mundo. Etiópia, Eritreia, Etiópia, Quênia, Uganda, agora vindo forte, Tanzânia também ali daquela região, e teve durante muito tempo um domínio muito forte. Por quê? E por que do outro lado da África, a gente sai do leste, nordeste da África e vem para o sudoeste, ou então para o oeste da África, você encontra os melhores velocistas. A Nigéria, principalmente, é uma grande fábrica de velocistas, e toda a região do oeste da África tem essa característica. E agora? A África surgiu e foi dividida ao meio praticamente entre nômades, pessoas que buscavam outros lugares quando exaurisse a alimentação, as raízes que eles comiam e tudo mais, e andavam e eram nômades. Eles não precisavam fazer força e colocar pedra sobre pedra para ter casas seguras, porque as casas para eles não precisam ser seguras. Se protege da chuva e do vento, vamos ficando por aqui enquanto der, daqui a pouco a gente se muda e praticava um nomadismo. Do outro lado era o oposto. Da região do oeste, eles utilizavam a pecuária, então eles tinham uma oferta muito grande de proteína, enquanto no Nordeste da África eram cereais, mais especificamente cereais, do lado de cá eram proteínas, porque eles praticavam a pecuária. E se tivessem que ser nômades, eles tinham que sacrificar os bichos todos, e ter que ir embora. E as construções que eles fizeram para se proteger, com as pedras e tudo mais. E para defender o território. Lá do outro lado, se tivesse guerra, não tinha problema, botava a bolsinha aqui debaixo do braço e ia embora, não ia brigar com ninguém para me defender ou para pegar mais o território. Do outro lado, não. As pessoas tinham que ser fortes, aguerridos, uma quantidade grande de proteína, uma quantidade maior de testosterona sendo produzida, e eles, assim, conseguiam defender e atacar. Se desenvolveram fisicamente, as fibras musculares se tornaram brancas, mas a maioria das vezes tem brancas e vermelhas e mistas. As brancas são de contração rápida e muito forte, e as vermelhas são aquelas mais oxigenadas, são para esforços de longa duração. E, com isso, criou-se uma grande matriz. E vieram as grandes navegações, a conquista, a descoberta da América, e começaram a vir os navios negreiros para aportar na América do Norte, América Central e América do Sul. O melhor caminho para você trazer escravos para as regiões novas era uma linha reta, tanto que aquela ilha que divide o Haiti e a República Dominicana é bem no centro do Caribe, né?
E ali que foi descoberta a América. Então, o ponto principal era ali. Se você olhar, a Nigéria está bem aqui. E a maneira mais rápida de atravessar um navio para que não morressem, não, olha que loucura, não perdessem tantos escravos, é a linha reta. E essa linha reta dava no Caribe, muito especificamente em torno aquela ilha que divide de um lado o Haiti, do outro lado a República Dominicana. Só que, se você sobe 1 grau, você dá na costa sul dos Estados Unidos. E é onde estão os grandes velocistas americanos? No sul dos Estados Unidos. Né? Então, a gente já mata essa charada. Caribe e sul dos Estados Unidos é que tem os grandes velocistas. Por quê? Se na África tivesse se desenvolvido um esporte e uma educação forte, em que as escolas, além de darem ensino, dessem aos seus alunos atividade física, educação física, etc., os grandes nomes estariam aqui. Tanto que você, brincando, vê um atleta de 400 metros, Van Niekerk, da África do Sul, do alto da África do Sul, ali perto do Oeste, é o recordista mundial, brincando. Então, ali é que é a grande matriz. E a gente consegue entender por que essa diferença. No mesmo continente saem os homens mais resistentes do mundo. Eliud Kipchoge, se bobear em setembro, meus olhinhos míopes vão ver esse cara quebrando novamente o recorde da maratona em Berlim. E provavelmente, esse ano, em setembro, e provavelmente tentando baixar das 2 horas, que ele ainda em maratona não fechou das 2 horas. Então, desse lado está resolvido aqui, os homens mais resistentes do mundo. Mas porque do outro lado tem os homens mais fortes, mais velozes do mundo? Porque ali é a matriz, é a grande matriz da humanidade. Certo. Eu queria desde já convidar as pessoas para se inscreverem, para participarem aqui. Eu estou recebendo hoje, na edição número 50, essa sumidade, essa figuraça, esse especialista, esse conhecedor da história do atletismo brasileiro e do atletismo mundial, Lauter Nogueira. Uma satisfação estar aqui contigo hoje, Lauter. Ouvir todo esse teu conhecimento, que não é pouca coisa, que a gente estava acostumado a ouvir, né, nas transmissões, nas Olimpíadas e nos jogos, né, que aconteciam nas transmissões. Uma pergunta, Lauter, tu tocou num detalhe muito importante. Eu sou, entre outros tantos, né, eu sou professor também da rede estadual aqui no Rio Grande do Sul, além de ser jornalista. Eu te pergunto, tu acredita ainda no papel da educação física nas escolas para descobrir novos talentos do atletismo ou em esportes? Sim, sempre. O mal do esporte no Brasil é a distância e a dissintonia que existe entre esporte e educação. Essa é a grande chaga que a gente carrega. E a gente vê o discurso dos comitês olímpicos e das confederações gritando: nosso objetivo, nosso sonho, estamos cada vez mais próximos de sermos uma potência olímpica. As favas, a potência olímpica. Vai ser muito difícil de conseguir chegar se não virar essa pirâmide de novo no lado certo. Hoje gasta-se uma fortuna, hoje não, já há bastante tempo, há anos e anos e anos, com a pontinha da pirâmide, e é cada vez menor e cada vez mais velha. Repor isso seria já difícil, mas a ideia não é repor, a ideia é ter muito mais gente chegando a esse topo da pirâmide, tá? Aí, para usufruir um pouco dessa fortuna absurda que se usa, o Brasil não tem, o problema é que não tem dinheiro. Cara, não tem dinheiro. O que o nosso paizinho gastou nas últimas duas Olimpíadas foi uma coisa, com o esporte olímpico brasileiro, foi uma coisa assombrosa. Os gastos eram compatíveis com países que estavam ali em 4º lugar, 5º lugar, na famosa tabela de medalhas. Só que esses países gastaram de forma correta para estarem no 4º lugar na tábua de medalhas. Eles fizeram um belíssimo trabalho buscando na educação, e principalmente no ensino, e principalmente no ensino público, a malha de possíveis grandes atletas, a detecção dos talentos. Os professores de educação física das redes, principalmente das redes públicas, seriam grandes detectores.
os famosos olheiros do futebol que ficavam anotando no maço do Hollywood ali o nome, onde é que é o telefone do garoto, para não sei o que, não sei o que, não sei o que, seriam professores de educação física que estariam nessa ponta. E ali eles fariam alguns exercícios, brincadeiras, jogos com os alunos e iriam acertando isso. E aí voltar a fazer o que se fazia 50, 60, 70 anos atrás, os famosos jogos da primavera. Eu passei por isso, eu sonhava o ano inteiro. Por que não na primavera? Porque é mais bonito, tem mais flores? Não, é uma coisa muito bem pensada. Era na primavera, no final da primavera, lá para novembro. O jovem, a criança, passava o ano inteiro praticando os esportes, seja no tênis de mesa, o ping-pong, seja no futebol, seja no handebol. Como se jogou handebol? Quantas gerações não jogaram handebol para burro nesses últimos 50 anos? Então, se fizesse a natação, quantas escolinhas de natação, quantas piscinas dando natação no Brasil tem? Por que não pegar essa malha e trabalhar de uma forma única? Se não houver unidade, é muito difícil, vai se gastar muito dinheiro, e aí vai se gastar lá com em cima, porque é mais fácil de justificar. Você não vai fazer um projeto que, quando esse projeto estiver andando e gerando talentos, eu não vou ser mais prefeito daquela cidade, você não vai ser governador daquele estado. O deputado que cortou a fita do ginásio ali, de repente já está esquecido ou preso, pior, né? Porque, na realidade, não se pensa um projeto de nação, um projeto a longo prazo, né? Se pensa coisas imediatistas. Se eu dou sorte de que, de repente, no meu mandato vai ter uma Olimpíada, no meio do mandato vai ter uma Olimpíada ou algo do gênero, de repente eu faço por onde, né? Mas é muito triste, porque tu vê que haveria um potencial, ou melhor, há um potencial, né? Para que isso se transforme, e é o que tu estava falando agora há pouco sobre a questão do triatleta, ou mesmo do atleta olímpico de modo geral. Quando eu como leigo, assisto uma Olimpíada, assisto uma prova qualquer de atletismo, e o cara chega, e eu vejo aquela tabela final, né, e o atleta chega lá em 8º lugar, ou 7º lugar, ou 9º lugar, pô, só um pouquinho, sabe? O cara, ele fez 100 metros rasos em, sei lá, vou dizer aqui, vou chutar o valor aqui, né, em 12, 14 segundos. Pô, chegou lá em último, sei lá, né? Mas, pô, o cara que ganhou vai correr 100 metros rasos, cara. Por um leigo é interminável, não termina nunca, sabe? Então, Exatamente. assim, tu não pode dizer assim, o ruim é o cara que ganhou, o bom é o que ganhou. Não, todos ali são uma elite, né? O que ganhou por um mero detalhe, mas um detalhe mínimo, uma coisa imperceptível. A diferença, por exemplo, na prova de 100 metros rasos, entre o 9,60 e o 9,65, 5 centésimos de segundo, podem ter os 8 atletas daquela final. Se o Usain Bolt não estiver correndo. Se ele estiver correndo, não vai ter essa diferença tão pequena, né? É impressionante, é mero detalhe. Você vê, está tendo o campeonato mundial de esportes aquáticos, né? E tendo aquelas provas grandes de maratonas aquáticas, por exemplo, a prova de 5 quilômetros, a disputa é numa batida de mão. Uhum. Eu vi agora... Uma hora e tanto, e bate. Eu vi agora o caso da Marcela, né, que ela acabou em 5º, porque a outra bateu um pouquinho, tipo, uma fração de segundo antes dela. Exatamente, é aquele detalhe. Mas levar o atleta, assim, não é mérito falava assim, o importante é ter um atleta do país numa final. Eu acho que nem isso é tão importante. O importante é que aumente o número de jovens praticando esporte nas escolas. Não tem jeito, não dá. O que se faz nos Estados Unidos é assim, o que se faz na Grã-Bretanha de forma espetacular é assim. Eles pensaram o esporte durante um bom tempo. A Austrália fez isso. O caso da Austrália é clássico. A Austrália era uma potência na natação na década de 50, tinha grandes atletas no atletismo na década de 60, uma escola de fundistas maravilhosos na época de 60, Arthur Lydiard, de grande treinador e tudo mais, e chegou nos Jogos Olímpicos de 1976, em Montreal,
e a Austrália não conseguiu uma medalha sequer. E aí, nem em alguns esportes que ela já vinha crescendo, o tênis também, tudo mais, nada. E aí o primeiro-ministro da Austrália, que agora não lembro o nome dele, ele mandou um recado para todos os gestores que estavam em Montreal: voltem para casa, quando vocês chegarem, temos uma reunião no dia seguinte, em Canberra, que era a capital, né, é a capital ainda. E ali em Canberra ficou decidido o seguinte: em 1976, em 1996, nós vamos sediar uma Olimpíada aqui. E nós, amanhã, estamos criando o Instituto Australiano de Esporte aqui em Canberra. Vou mostrar para vocês o terreno onde vai ser montado. Ali vai se pensar o esporte. Em todas as vertentes, o esporte saúde, trabalhar a longevidade das pessoas, fazer com que avós de 70 anos peguem seus netos, levem para o parque e joguem futebol com eles. É o começo do gostar de esporte, é o pai e a mãe sofrendo para chegar com dor nas costas no final do dia, porque brincou, fez a introdução da criança num esporte, numa modalidade esportiva, seja queimado, seja isso, seja aquilo. Mas isso fica na cabeça da criança, do jovem. Quando ele cresce, ele vai buscar se aproximar do esporte. E foi isso. A diferença, o único problema é que ganharam mais 4 anos. Por conta daquelas confusões dos Jogos Olímpicos de 1996, que queria muitos donos, era a hora do Comitê Olímpico Internacional bater na mesa e falar: não vamos dar para a Austrália vai pegar de 2000, mas de 1896 tem que ser para Atenas, já que era fechar o ciclo dos 100 anos, de 1896 a 1996. Não, o dinheiro falou mais alto, levaram para Atlanta, sede na época da Coca-Cola, da IBM e mais alguma dessas grandes empresas que foram âncoras que bancaram o sonho louco de 1996. E a Austrália fez um trabalho belíssimo e meus olhinhos míopes assistiram os Jogos Olímpicos, talvez um dos 3 maiores espetáculos da Terra, os melhores Jogos Olímpicos de todos os tempos, escolhendo 3, a Austrália está entre esses 3. E as performances esportivas voltaram a ser de alto nível. Medalhas voltaram a ir para a Austrália se tornou protagonista de novo no atletismo também e alguns esportes coletivos também, né? E agora a Austrália vive de administrar aquela juventude, aquela garotada, aquela juventude que cresce respirando esporte. Então não precisa fazer nenhum esforço. Para os Jogos de 2000, eles trouxeram, né, eles contrabandearam atletas de outros países, principalmente os do leste europeu, porque poucos anos atrás, a derrubada do Muro de Berlim, depois o fim da União Soviética, não sei o quê, então sobraram alguns atletas bons e levaram para lá para eles também ensinarem para os garotos um método rígido de aprendizado de esportes e de alta performance também. Então, não vejo outro jeito. Pode botar caminhões de dinheiro, como se colocou para 2012, para 2016, mais ainda, e fica aquela sensação de que é uma festa para gente grande e nós não somos grandes ainda. Né? Pagamos caro para essa festa, vieram algumas medalhas, aquelas medalhas pontuais de sempre, tudo mais. E é isso, enquanto não pegarem a grande massa de estudantes a partir de uma certa idade, talvez a partir dos 11, 12 anos, e ali o grande nome não vai ser um grande cartola, vão ser os professores de educação física. E se forem da rede pública, é melhor ainda. Não, e uma rede pública que precisa de equipamentos, né? Precisa ser melhor equipada, precisa ter um equipamento para que faça com que os alunos possam tomar gosto, como tu disse, né? Por todo esse ambiente de esportes, em última análise, ou mesmo esportes como o atletismo, né? A rede do atletismo. Eu quero saudar o Moacir Surdo, que está aqui no chat, nos deu boa noite, dizer que é uma satisfação o amigo estar participando e deixar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bate-Papo Cultural, edição número 50. Estou recebendo Lauter Nogueira, especialista e conhecedor de atletismo como poucos que a gente conhece. Lauter, uma pergunta: ano que vem vai ter Paris 24, né? E assim, foi um ciclo olímpico diferente, porque foram só 3 anos. Me diz uma coisa: o que pode impactar
ser menor esse ciclo olímpico no desempenho ou mesmo numa Olimpíada de modo geral? A grosso modo, não gera impacto negativo nenhum. Cá entre nós, talvez até dê uma melhorada na performance dos atletas, né? Você compactou, o que seriam um ciclo olímpico de 4 anos, se compactou em 3, então a distância entre um pico olímpico e o outro é apenas de 3 anos. Nesses 3 anos vão ter disputa de 2 campeonatos mundiais, então os atletas vão estar assim, bem na forma, bem competitivos, eles não vão sair totalmente da forma, vão estar bem competitivos. E Paris 2024, fala-se pouco disso, mas esses 100 anos que separam Paris de 2024 de Paris 1924 é bem assim, interessante, porque os Jogos de Paris de 1924 foram jogos revolucionários. Modalidades novas, métodos de aprendizado e um início muito disfarçado do profissionalismo em esporte. Seja na Inglaterra, quando se apostava em corredores fazendo provas de longa distância a dinheiro e parte do dinheiro arrecadado ia para o vencedor. Nos Estados Unidos, atletas que ganhavam bolsas das principais universidades, que na época eram nos Estados Unidos mesmo e poucas na Europa, mas as universidades americanas gastavam bastante para ter seus atletas como grandes heróis dos Jogos Olímpicos, que estavam dando uma boa continuidade. A persona dos treinadores começou a se tornar mais presente. Isso foi tão importante que criaram um filme que foi icônico, Chariots of Fire, Carruagem de Fogo, da década de 80, 1980, que simplesmente retratava os casos e causos que aconteceram nos Jogos Olímpicos de 1924, da delegação americana, delegação inglesa, uma série de senões que aconteceram, e eles pontuavam também com imagens repetindo o que aconteceu, que a história conta que aconteceu dentro dos Jogos Olímpicos de 1924. Foi muito difícil deles acontecerem, a Europa já estava conseguindo se recuperar da Primeira Guerra Mundial, que destruiu a Europa, então foi um momento de ressurreição, e é interessante que agora fazem 100 anos, né, para 2024, Paris continua sendo Paris, né, como diria em Casablanca, nós sempre teremos Paris. Ou então Ernest Hemingway, que escreveu um livro sobre Paris, que foi em 1924, Paris era o centro do mundo em várias vertentes. Foi do esporte por causa das Olimpíadas, mas durante a década de 20, começo da década de 30, os grandes grandes nomes da cultura mundial, sejam artistas, sejam escritores, atores, grandes cantores e tudo mais, viviam em Paris. O próprio Ernest Hemingway, nesse momento, nessa época, em 1924, ele flanava pela Rive Gauche, passeava pelas grandes pontes de Paris e tudo mais. E Paris está se preparando de forma estupenda para o que vai acontecer, né? Para os jogos que acontecerão. Eu quero saudar aqui o Vitor Ricardo, que comenta assim para nós, ó. Boa noite, amigos. Concordo com o Lauter e vejo como a tecnologia está mais difícil inserir as crianças e adolescentes no esporte. O investimento brasileiro na base e no ensino público é precário. É uma real e não resta a menor dúvida, né? Tu vê cada vez menos o interesse no esporte, muito mais em tecnologia. Não que é aquela coisa, a gente não pode ser ludista, né? A gente não pode querer o mal da tecnologia ou querer que a tecnologia não exista nunca mais. Não, nós temos que saber entender que há o esporte, e tu tem que saber apresentar o esporte para a criança e saber que ela se destaque e se interesse pelo esporte, né? E a tecnologia tu usa para um outro momento qualquer, né? Eu quero saudar as pessoas e pedir para que elas deixem seu like, compartilhem esse conteúdo. Essa é uma edição especial do Bate-Papo Cultural, edição número 50. E, Lauter, tem a cada edição das Olimpíadas, como tu mesmo disse, surgem novas modalidades. Como é que tu vê essa inserção de novas modalidades a cada jogo olímpico? Por exemplo, essa edição do ano que vem fala-se no breaking, né, como modalidade olímpica. Como é que tu vê esse aumento de modalidades olímpicas nos jogos a cada edição? Não com tão bons olhos.
o break. Eu fico preocupado com essas exceções que vão sendo abertas. Durante muito tempo, o Comitê Olímpico Internacional foi muito criterioso nas escolhas, né? E, de repente, eu acho que assustados, preocupados com essa coisa de os jovens estarem deixando de consumir esporte, consumir tecnologia vazia e tudo mais, eu acho que eles se precipitaram um pouquinho. Eu acho que podiam pensar um pouco mais. Existem algumas modalidades, alguns esportes que mereciam estar no cardápio olímpico e não estão, não foram pensados ainda para isso. E existem outras formas de se manter uma audiência dos jovens, né? Você estava falando que a tecnologia assusta e tudo mais, assusta, mas se tiver, assim, onde tiver educação de qualidade e com o rigor que a educação de qualidade traz e merece, é muito difícil do sujeitinho lá dos seus 13, 14 anos passar 8 horas, 7 horas, 8 horas, o cara enfiado no celular, entre entre jogar um game com outros amigos e uma olhada rápida de 2 horas e meia no TikTok, ele perde o dia dele, ele vai perdendo, inclusive, a vida dele ali, né? Ele começa a vegetar. Mas as escolas dando opções. Eu tenho filhos de todas as idades. O meu filho caçula tem 12 anos. Ele não trocaria 1 hora e meia de game, jamais ele ficaria 1 hora e meia de game sabendo que poderia estar jogando um futebol delicioso com os colegas. Então, não é difícil. O lado lúdico do cérebro das crianças, além de pedir coisas lúdicas, que tenham movimento. Se o seu filho passa 6, 7, 8 horas sentado num cantinho com um ponto de interrogação, jogando os dedos nervosos sudorentos, é porque, de repente, a gente não está dando a quantidade de estímulo que esse moleque merece, né? Aí fica aqui no final de um bom tempo, quando o filho estiver perdendo totalmente o brilho juvenil, né? Meio esverdeado de não pegar sol, de não respirar o ar puro, você ou eu, ou qualquer um de nós, começamos a nos questionar: será que a gente fez tudo que era possível, o que podia ser feito, né? Então, a hora é de resgatar os filhos com esporte. Sem dúvida, criar, porque espaço nas cidades, espaço para o esporte nas cidades, sejam praças pequenas ou médias, tem, né? Criar esse estímulo, criar essa força para as crianças irem para a rua e jogarem, né? E não ficar com aquele saudosismo, né? Às vezes até viciante de que no meu tempo que era legal, ali que era bacana, nós ficávamos jogando. Não! Esquece saudosismo, bota saudosismo uma pedra em cima e vamos fazer isso com a galera de hoje, de 10, 12, 13, 9 anos, né? Exatamente isso. Assim, cria-se um medo muito grande, né, da tecnologia. A tecnologia salva gente, a tecnologia torna nossas vidas mais longevas, a tecnologia gera um grau de cultura maior nas pessoas, quando bem trabalhadas. Assim, não dá para satanizar a tecnologia, porque claro que não. Ou temos preguiças de sacudir nossos filhos. Não, e tem mais um detalhe interessante quando se fala em tecnologia, porque tecnologia, eu sou professor de história, então eu até brinco com meus alunos sobre isso. Tecnologia, um tempo atrás, mas muito tempo atrás, lá no começo da humanidade, era uma ponta de lança. Por exemplo, tecnologia hoje, se tu pegar o uniforme do atleta dos anos 80 e tu for fazendo uma linha do tempo dos uniformes dos atletas, ou mesmo das chuteiras dos jogadores de futebol, né? De 30, 40 até hoje, vai ver a tecnologia colocada no cotidiano do esporte. Né? Tudo é volátil, né? Hoje tudo é muito rápido, acontece. E a tecnologia teria que ser mais rápida ainda. Então, o que hoje assim, nos assusta e nos encanta, daqui a 3 semanas caducou. Caducou, exatamente. Eu falo para o meu filho mais novo o que era um fax, o que era
um DVD ou coisas assim, coisas que até bem pouco tempo eram tecnologia, são apenas sucata hoje em dia. O Exatamente. esporte não tem muito disso. O esporte não envelhece. Tanto que, por exemplo, o futebol tem regras há mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. Mudou muito pouco. Exato. E tu tem, por exemplo, aquelas camisas que respiram, né? Que permitem que o jogador ou atleta, enfim, tenha mais facilidade no correr, não canse tanto por causa do calor, que fique guardado não, a camisa transpira melhor, respira melhor, como a gente chama, né? Então, isso é tecnologia pura, né, no esporte, né? O tecido respirável, na camisa em que você faz a troca de... Você não acumula calor, o calor interno não acumula mais ainda, você consegue expandir, elas são respiráveis. Mas a tecnologia está em todos os esportes o tempo inteiro, para onde você olhar. A Ana Marcela Cunha, a natação em águas abertas, você viu com um maiô, parece um maiô de 1915 que eles estavam usando, né? Todos homens e mulheres, parecia era um macacão, um macaquinho. Aquilo ali um tecido ligeiramente hidrófobo, ele repele a água, então você tem uma maior flutuabilidade e o deslize mais rápido, você desliza mais sob e sobre a água, o seu centro de gravidade vai para o alto, seu quadril fica um pouco mais elevado, então você desliza muito mais. E essa tecnologia não é nova, essa tecnologia surgiu em 1998 para os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Eles vão só melhorando. Olha para uma bicicleta, estamos em pleno Tour de France. Todo ano eu tenho um ritual de quase que imergir na frente da televisão para acompanhar as 22 etapas do Tour de France. E você olha para uma bicicleta daquela, uma bicicleta que custa $25 mil, $20 mil. Nós estamos falando de 100 mil, cento e poucos mil reais. Um par de rodas daquelas de competição, por exemplo, para a prova de contrarrelógio individual, só aquele par de rodas é o preço de um carro desses chamados carros populares atualmente aí. Então, é inovação, funciona e é caro. Tu falou uma hora do uniforme na natação, né? Eu lembro que uma época teve uma polêmica da natação masculina, se não estou enganado, que os homens usavam um tipo de roupa que permitia ter tempos cada vez mais rápidos, né, nas provas, e aí de repente isso foi banido. Qual a tua opinião sobre isso? Deixa eu me antecipar aqui, né? Eu acho que todo mundo deve ter acesso, sabe? Indistintamente. Exatamente, isso foi dos Jogos Olímpicos de Sydney. A primeira empresa que fez foi a Speedo, em 1996, que lançou o tecido hidrófobo, chamada pele de tubarão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois, as outras marcas, Arena e tudo mais, elas foram atrás e criaram também. E ficou um pouco mais barato, que antes só os atletas que eram patrocinados pela Speedo que tinham acesso. E a diferença era de mais ou menos 2 segundos e meio a cada 100 metros. Era uma diferença realmente grande. É uma diferença entre o primeiro e o 10º segundo numa prova de piscina, é mais ou menos, mais até, encaixa 25 pessoas nessa diferença de estar com roupa e sem roupa, né? E com o tempo foi sendo banalizando, ficou um pouco mais, ficou mais barato, muito mais acessível, e foram deixando. Mas aí eles começaram a ver que os recordes estavam sendo quebrados muito facilmente. E a história do esporte? E os grandes nomes de 20, 10, 15 anos atrás, os recordes deles estavam sendo trucidados. O que eles fizeram? Proibiram aquela roupa inteiriça. Eles criaram eles categorizaram, eles normatizaram. E essa normatização acabou caçando todos os recordes mundiais que foram quebrados com roupa nos 3, 4 anos que passaram. Achei interessante uma tentativa de neutralizar um pouco um estrago tão grande histórico, né, que aconteceu. Acabou funcionando. Hoje em dia, por exemplo, em águas abertas, se nada até para proteger pele, não sei o que, então eles aceito aquele macaquinho, não sei o que. No triatlon, a título de proteger do frio, usa wetsuit comprida, então de manga comprida, uma borracha de 5 milímetros.
e vai até o calcanhar, então é corpo inteiro praticamente que ele fica escondido ali. A princípio era para proteger do frio, temperaturas abaixo de 17 graus, abaixo dos 19 graus eu poderia utilizar a roupa de borracha, e acima de 20 graus não poderiam usar porque é quente demais. Na verdade, melhorava a performance dos atletas. Eles acabaram normalizando para tornar a briga menos barulhenta. Eu vejo assim que, na realidade, o legal, de novo, né, estando de fora como leigo, o que eu curto no esporte, especialmente na natação e no atletismo, enfim, natação como é o caso que nós estamos discutindo agora, é que se quebre recordes. É legal ter um recorde de 40, 50 anos, ótimo, é super bacana, chega a ser até glamuroso. Mas é legal também tu ver, sabe, a superação, batendo o recorde olímpico, batendo o recorde de não sei o quê. Acho legal, sabe? Eu acho que deveria, como eu comentei aqui em casa, comentei entre meus amigos, bicho, libera para todo mundo poder usar, cara, sabe? Libera porque assim, vai ser próprio para o esporte, mas enfim, decidiram por não liberar, decidiram por cortar Você falou de recordes assim muito antigos e tudo mais. Existem alguns recordes que são assim praticamente inquebráveis, né? Passando rapidamente aqui, e muito em função de forças estranhas externas. O recorde da Jarmila Kratochvílová, da Tchecoslováquia, na época, a atual República Tcheca, dos 800 metros rasos. A Jarmila Kratochvílová era uma senhora de 1,85 m e mais ou menos uns 85 a 90 quilos de puro músculo. Ela deve ter tomado toda a testosterona sintética que existia depois do Muro de Berlim, porque realmente assim, as características de quem tomava testosterona sintética estavam escritas nela, né? A testa protuberante, aquelas coisas todas. E aí ela bateu um recorde absurdo até hoje. Agora que começam a se aproximar, mulheres começam a se aproximar do recorde de Jarmila Kratochvílová. Então existe uma possibilidade dentro de 1 ou 2 anos que o recorde dos 800 metros ele tende a ser quebrado. Como o recorde da Florence Griffith Joyner, a velocista americana daquelas roupas exóticas, das unhas compridas e tudo mais, os recordes dela são totalmente questionáveis por conta do doping que aconteceu, o doping sistêmico que aconteceu nos Estados Unidos na virada dos anos 90, a partir do começo dos Jogos de Atlanta até os Jogos de Sydney, foi um terror. Alguns laboratórios clandestinos que produziam testosterona sintética se instalaram nos Estados Unidos e distribuíram para... A caneta pulou aqui, se suicidou. Distribuíram para os atletas, e os atletas, além de utilizarem, ganhavam fortunas incalculáveis por isso. Muitos explodiram. Florence Griffith Joyner foi uma dessas, que ela morreu, ela explodiu. E o doping tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, o Ben Johnson, né? O canadense que foi pego, né? Aquela vez contra o Carl Lewis e tudo mais. Ali foi detectado, né? Mas tem casos de dopings que não são detectados, né? E o dela, a Florence foi o caso, que não ficou provado, ficou assim, tipo, se levantou uma hipótese e não ficou assim, não se garantiu, tipo, foi por isso, mas, né, ficou aquela dúvida, né, no ar, né? Em 88, vamos voltar ali, olha só, um atleta do Canadá, um jamaicano de nascimento, competindo pelo Canadá, foi pego, usava e abusava de doping. Mas eu faço aqui agora a pergunta que o Joaquim Cruz fez assim que ele saiu da semifinal dos 800 metros lá em Seul, ele que vinha do ouro de Los Angeles, em 84, né? E aí perguntaram para ele, e ele morava nos Estados Unidos há muito tempo, e como continua morando, respeitadíssimo sempre, e aí perguntaram, você viu o que aconteceu com o Ben Johnson? Foi banido, não sei o que, foi flagrado no doping, desclassificado. Aí o Joaquim Cruz parou, olhou para cá e falou, mas só ele, por quê? E o caminhão de gente que se dopa nos Estados Unidos, cadê? Para ele voltar para os Estados Unidos depois de morar lá, ficou um clima, mas ele falou a verdade. Claro. Sofreu sanções, queria um patrocinador fortíssimo de Portland, no Oregon, que vestia os pés do Joaquim Cruz, os pés velozes do Joaquim Cruz, ficou bravo, não sei o quê. Esse mesmo
essa mesma empresa teve problemas mais sérios para pensar depois de alguns anos, quando um dos seus atletas do ciclismo, Lance Armstrong, foi flagrado num processo absurdo de doping de 7, 8 anos, né? Sem dúvida. O Vitor Ricardo comenta aqui no chat, ainda focando nos Jogos de Paris, já existe um cenário de alguma modalidade de esporte olímpico que possa surpreender em questões de desempenho? Tem algumas modalidades esportivas que estão fortíssimas, né? Deixa eu ver aqui uma delas. Dentro do atletismo, hoje, as grandes batalhas, os grandes recordes, alguns recordes mundiais, recordes europeus, recordes continentais, etc., estão sendo quebrados tão rápida e assustadoramente que a gente para e fica pensando como vai ser na Olimpíada, no ano que vem. A gente vai ter uma ideia, mais ou menos, no Mundial que acontece daqui a 15, 18 dias, em Budapeste, de atletismo. Vale a pena quem quiser. É uma experiência espetacular. Eu presenciei, participei da cobertura de muitos, como é de 2 em 2 anos, não sei quantos, mas é muito legal. É só atletismo que se respira por 15 dias. Mas fiquem atentos no meio fundo e fundo, masculino e feminino. Feminino meio fundo, masculino meio fundo e masculino fundo, recordes mundiais serão quebrados. Uma expectativa muito interessante é pela provável despedida do Eliud Kipchoge, o recordista mundial da maratona, e é uma despedida até eu descobri que ele me seguia no Instagram. Então, fiquei sem dormir não sei quantos dias, e aí mandei uma mensagem para ele falando que será que ele vai... Ele não respondeu se vai encerrar ou não a carreira, ele não quer nem falar sobre isso, mas seria interessante ele fechar um ciclo Paris. Ele surgiu para o mundo esportivamente, internacionalmente, vencendo os 5.000 metros do Campeonato Mundial de Paris. Estava lá, o Campeonato Mundial de Paris, dos 5.000 metros, e venceu os 3 melhores do mundo, disparado, que estavam lutando. E ele, moleque, na época de 18 para 19 anos, roubou a cena daquele Mundial. E agora, novamente em Paris, 21 anos depois, Kipchoge disse que vai fazer a maratona olímpica. Ele quer se tornar... será o primeiro maratonista tricampeão olímpico, que é dificílimo. Tivemos 2 bicampeões olímpicos, Frank Shorter é um deles, e rapaz, a velhice é um problema sério. Waldemar Sierpinski, da Alemanha Oriental também, Frank Shorter dos Estados Unidos, e Waldemar venceram 2 Olimpíadas, 2 maratonas. E uma coisa... Diga. Não, conclua. Diga. E é interessante, Paris é uma maratona que ele nunca deu muita atenção. Existe a maratona em Paris em todo abril, a maratona em Paris. Em abril ele corre Londres ou então uma outra prova. Ele se dedica a Berlim de corpo e alma. Esse ano ele acabou, 3, 4 dias atrás, de avisar que realmente não consegue ficar sem Berlim. Eu brinco que é a cidade dos recordes uivantes, né? Ele quebrou já o recorde, vários recordes mundiais foram quebrados, os dele, então, parece que ele dá uma atenção especial, e a organização da Maratona de Berlim, tecnicamente, é impecável para a elite. Eles trabalham para que eles se sintam confortáveis e façam o trabalho de quebrar o recorde mundial. E a perspectiva, eu acho que ele está num momento tão interessante, tão bom, que eu acho que ele quebra o recorde mundial pela última vez, vence Paris, vence Berlim, e vai solto, livre e leve solto para Paris. Não, eu imagino o que passa a cabeça de uma pessoa como essa, que está já olhando, né, o encerrar da carreira, mas em alto nível, né, em alta performance, como a gente diz, né. Lauter, me diz uma coisa, qual a tua expectativa para a participação brasileira nas Olimpíadas de Paris 24? Se fizesse a pergunta daqui a uns 20 e poucos dias, eu posso ser um pouco mais preciso, que a gente vai ter passado pelo Mundial. A gente vai ter uma ideia de como é que o tendão do pio vai estar. Eu recebi uma notícia aqui, espera só um instantinho. Não está aqui não. Do Alisson, como é que ele vai estar? Ele correu os 400 metros rasos nessa semana, foi terceiro numa etapa da Diamond League, uma etapa
lenta, o 400 não foi 400 forte, apesar de ter o Van Niekerk, o recordista mundial que bateu o recorde nos Jogos do Rio, ele também voltando de parada e tudo mais, mas seu grande adversário do Pio, o Warholm, o norueguês voador, o viking das barreiras, voltou um pouco antes e está fazendo um estrago nos 400 metros com barreira, como há muito tempo não se viu. Ele abriu os serviços correndo para 46 segundos e alguma coisa. Já ele tem o recorde mundial, já ficou assim perto de baixar de novo dos 46. Ele é o único que até hoje baixou dos 46. Então, eu acho muito difícil. Se tudo correr normalmente, o Alisson dos Santos melhorar totalmente, zerar e poder sexta-feira... Amanhã ele está correndo a etapa de Mônaco do Diamond League. Quem tiver de tarde de bobeira, procura, que está passando, se não me engano, na ESPN. E vai poder checar para ver como é que ele está, porque os dois vão estar competindo. Eu acho que ele se precipitou um pouquinho. Ele podia deixar para competir com o Warholm no domingo, que tem outra etapa da Diamond League. Ainda fazia o primeiro 400 metros com barreira sem a concorrência desleal do Warholm, que é o recordista mundial, inteiro e já com ritmo de competição forte, né? Então, Alisson dos Santos, quem mais? A gente se esquece sempre dele, mas ele pode fazer um belíssimo trabalho, mais uma vez, o Caio Bonfim. Ele está marchando como nunca, já com uma experiência de ter tido medalha em Mundial, medalha olímpica. Então, ele está num ano espetacular e é um ano interessante, que nem todos os chineses que estavam voando e os japoneses que estavam voando também estão em ótima forma. Antes ele tinha que se preocupar com 4 japoneses e 5 chineses. Hoje ele tem que ficar atento com 2 chineses, 1 ou 2 japoneses. O Arévalo do Equador, da Colômbia, também vem forte, mas não tanto quanto ele. Ele abriu os serviços loucamente. Eu estava anotando aqui, acho que hoje mesmo, eu estava mexendo um pouco nessa brincadeira, e aí eu vi que ele já fez... Cara, eu anotei tanta coisa aqui. Ele está em segundo do ranking mundial, já correndo para casa de 1h18, melhor do que nas outras vezes que ele subiu no pódio em mundial. Então, pode vir coisa boa aí. Quem mais poderíamos destacar de homens? Não, é que na verdade são muitos. Eu vou te, já que tu comentou, eu vou te dizer assim: daqui a 20 dias a gente conversa para saber a tua expectativa melhor, com mais precisão, como tu mesmo disse, né? Muitas provas, muita gente, e aí vai ter passado o Mundial, a gente poder decantar um pouco mais os resultados, né? Com certeza. Mas a uma outra questão de sempre. Sim. Pontualmente, o Alisson voar não, por exemplo, não vai ser normal ele vencer o Warholm, trazer o ouro. Não é normal, mas acontece, como o Thiago Braz não era o grande favorito, venceu no Rio de Janeiro, com uma má imagem em 2008, não era a grande favorita e venceu o salto em distância em Pequim, né? Mas, sei lá, como está ponderável. Com certeza. Uma outra questão importante na questão de Jogos Olímpicos são as Paralimpíadas. Como é que tu vê as Paralimpíadas? Porque elas acabaram agora há pouco, né? E eu achei, um detalhe que eu achei interessante, o revezamento 4x100 nas Paralimpíadas, ela tem uma característica diferente. Não há a troca de bastão, há só o toque num colega no seguinte, né? O que foi que acarretou o Brasil ganhando uma medalha. Como é que tu vê esse movimento paralímpico? Cara, eu me apaixonei pelo movimento paralímpico quando eu fiz a primeira transmissão. Foi muito difícil, porque é uma realidade muito diferente. A adaptabilidade, o poder de se adaptar às dificuldades, transformar isso em performance, é que é muito legal neles. E aconteceu de eu trabalhar com um outro comentarista comigo, comentarista de atletismo, ex-atleta e cego. E como é que ele podia fazer? O guia dele, que era o guia dele nas competições, ele foi um medalhista de Paralimpíada, ele ficava do lado dele, falando para ele como falava para ele nas provas, para direcioná-lo. Falava, o da Raia 3 não sei o que... E os comentários deles eram com uma riqueza de detalhes
que me deixava... Isso foi eu começando a conhecer. E foi muito bom. Eu participei de 5 jornadas paralímpicas. E notei uma coisa muito interessante também. O atual presidente do Comitê Paralímpico Internacional era o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. O Parson, ele fez um trabalho tão bom no Brasil, o Andrew Parson, que foi nomeado presidente do Comitê Paralímpico Internacional. E está fazendo um trabalho muito, muito bom no Comitê Paralímpico Internacional. Está gerando jovialidade, está criando modificações técnicas mais estruturais do que técnicas, que facilita muito a performance dos atletas. É encantador o trabalho, mas é muito legal isso. Os revezamentos em que os atletas, a soma eles são qualificados, né? As qualificações são classificações, né? de mobilidade. E a soma dos números das classificações de mobilidade é que geram a possibilidade dele entrar no revezamento. E é sempre assim, o que seria dificuldade vira solução. Cara, isso é demais. Sempre me encantou. Sem dúvida. Eu acompanhei a Paralimpíada agora, né? Na verdade era o Mundial, né? Era o Mundial Paralímpico, né? Mundial Paralímpico. Isso. Eu acompanhei agora que passou na televisão e impressiona, sabe? Porque é o mesmo raciocínio que eu apresentei há pouco, do 8º lugar numa competição, né, de Olimpíada, eu levo na Paralimpíada. Porque são pessoas que têm um desempenho de atleta, de para-atleta, no caso, que um cara como eu não pode chegar e dizer assim, pô, chegou em último. Não, pô, ele chegou em 8º lugar e fez um tempo que tu jamais vai pensar em fazer algo parecido. Exatamente. E algumas modalidades assim que são tão espetaculares que não parece esporte, parece uma coisa circense, porque é impossível de replicar. Aqueles nadadores que não têm os membros superiores, e como é que eles fazem para fazer a virada e a batida? Eles não batem com a mão, eles batem com a cabeça na borda para ficar marcado o tempo deles. São os detalhes. É espetacular. Sempre traz também algumas coisas negativas, né? As coisas negativas, uma das coisas negativas que sempre me fez muito mal foi o sul-africano. Acho que eu fiz questão de esquecer o nome dele. Da categoria de amputado, biamputado, que ele queria correr a Olimpíada. Eu não lembro o nome dele, agora eu sei quem é. Ele correu. Pois é, ele treinava muito menos que um atleta olímpico, mas ele tinha facilidade das próteses dele futurísticas e trabalhadas com titânio, com isso, ele não corria, ele dava médios saltos e criava uma frequência de passada ali que era impossível segurar. Os primeiros metros eram muito devagar, daqui a pouco ele aparecia um trem descarrilhado e ia embora. E se ele treinasse mais, ele ganharia facilmente de um atleta sem nenhum tipo de amputação ou alguma coisa, um atleta normal. Então, ele sempre queria fazer o melhor e era mais por questões de ego mesmo, não era por conta de performance. E acabou de forma trágica, atirando na namorada. Foi um negócio meio... Saiu das páginas esportivas para páginas policiais. Policiais. Comum ultimamente, né? Exato. O esporte está dentro, né, lógico, da sociedade, a gente não pode negar isso. E dentro do esporte agora já faz algum tempo, claro, nós temos atletas que são trans. Como é que tu vê esse movimento? Como é que tu vê a inserção do atleta trans no esporte e no esporte olímpico de modo geral? Rapaz, isso daí... Lembrei, Oscar Pistorius era o nome dele. Oscar Pistorius, é o nome dele, né? Essa história de atletas trans é muito simples. Normalmente, usualmente, é um homem que se transforma em mulher. Até hoje, não vi nenhuma mulher que se transformou em homem
que pediu para entrar para participar de uma Olimpíada ou participar de um torneio oficial de alta performance de nível internacional. Sempre vai ser assim. Então, é uma escolha, já começa a se tornar exótico. Isso, peraí, então é por conta do benefício de uma musculatura desenvolvida ao longo do tempo com uma quantidade X de testosterona, não sintética, mas produzida pelo próprio corpo dele, dela. E, de repente, ela vai competir turbinada por uma sequência de treinos muito fortes e porque tem desenvolvimento de musculatura que as outras não têm, porque a quantidade de testosterona que tem no corpo gera uma produção maior de músculos com mais facilidade. Cara, eu não acho justo. Talvez mais difícil seja explicar, por exemplo, os casos das mulheres hermafroditas. Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, o pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar, foram mulheres hermafroditas, que usufruíam da quantidade absurda de testosterona que essa situação do corpo delas gerava. Era o dobro ou mais do que o dobro do que a produção do corpo, de testosterona do corpo de mulheres. Cara, não é justo. E aí a Federação Internacional de Atletismo falou, se não criarmos algo, o atletismo acaba aqui. As provas de campo, saltos, lançamentos, arremessos e tudo mais, e as provas de 400, 800 e 1.500 metros vão ser dominadas por pessoas que têm esse perfil, mulheres que têm esse perfil. E esse perfil é uma patologia, o ser hermafrodita, né? Não é natural. E aí a gente pensa, pô, e há tantas mulheres... Não, é que as mulheres sentem essa facilidade, essas mulheres sentem a facilidade e optam por treinar bastante para se tornarem atletas de nível internacional, usufruindo desse benefício. Aí a Federação Internacional de Atletismo falou que para disputar na categoria feminina, um dos fatores, talvez o primordial nesse momento, seja a dosagem da quantidade de hormônio testosterona no sangue delas. Se passar dos 5 milimoles, ou você pode competir, mas você vai ter que fazer durante alguns meses o controle dos seus níveis de testosterona, tomando remédio para diminuir a produção de testosterona, para você se encaixar nos níveis normais de testosterona de mulheres. Senão você compete no seu país, na sua cidade. Você não compete, você pratica o esporte para a sua saúde e para o seu lazer. Começou com o atletismo fez isso e começou a funcionar porque as grandes atletas que tinham a dosagem correta de testosterona, de produção de testosterona, estavam abandonando o atletismo ou migrando para provas mais longas. Porque ali não tinha jeito. Elas botavam 4, 5 segundos nos 800 metros em relação às outras atletas. Começou com o atletismo, depois o ciclismo fez a mesma coisa, a natação também. Então, é uma reação em cadeia e vai acabar se restaurando a normalidade fisiológica, se é que a gente pode chamar disso. Eu sou o Ulisses Santos e essa é mais uma edição especial, edição número 50 do Bate-Papo Cultural. Estou aqui com o Lauter Nogueira. Lauter, me diz uma coisa, agora no final, na verdade assim, o que acontece? Agora no final do programa a gente tem um quadro chamado Dica do Convidado, onde o convidado nos propõe alguma coisa ou nos sugere alguma coisa. Tipo, alguma coisa que tu acha que é interessante as pessoas saberem, conhecerem ou buscarem. Eu quero que tu tenha essa... Vá pensando enquanto tu toca a vinheta, enquanto tu toca a vinheta do quadro, tá? Cláudio, solta... Essa, então... Oi? Mas já? A vinheta é curta aqui, a vinheta é rapidinha. Então, agora o Lauter Nogueira vai nos deixar com a dica dele de alguma coisa, alguma possibilidade. Fique à vontade, a palavra é vossa, Lauter Nogueira. Rapaz, o que dizer? É uma coisa que me incomoda muito, assim,
o duelo profissional que existe nas mais variadas profissões entre forma e conteúdo. Por exemplo, por conta das redes sociais e tudo mais, cultua-se muito mais a forma do que o conteúdo. Aquela selfie bonita em Paris, no pôr do sol, não sei o quê, uma dancinha de corpos dourados no TikTok e tudo mais, isso gera likes e o sonho das pessoas é ter um número X de seguidores. Alguma coisa está fora da ordem mundial. Então, busquem o conteúdo sempre. Isso sim se perpetua. Um livro bem escrito passa de gerações em gerações. Eu leio autores do século XVIII, XIX, e me encanta tanto quanto os grandes autores brasileiros da atualidade. Eu estou lendo aqui jovens cronistas. Cara, os cronistas brasileiros são maravilhosos, eles produzem conteúdo de forma tão linda. Os cronistas esportivos brasileiros, especificamente os cariocas, desde a década de 40, 50, 60, 70, eu fecho os olhos e me lembro de tanta gente boa. Eu lendo Garoto, lendo o jornal, encantado com o que Nelson Rodrigues escrevia, com o que João Saldanha escrevia, ou Demário Tourguignon, nossa, era tanta, Zé Inácio Werneck. Cara, é muita gente boa gerando conteúdo. Isso se perpetua. Não é o número de seguidores que você tem numa maldita não, é legal, é divertido, mas isso não é tudo. Então, na hora de escolher entre forma e conteúdo, escolha o conteúdo. Você se perpetua. Eu sou o Ulisses Santos, só tenho a agradecer a Lauter Nogueira, nosso convidado do Bate-Papo Cultural de hoje. Lauter, foi uma satisfação conhecer o amigo e trocar essa ideia. Muito obrigado. Prazer foi meu, passaria mais não conta para vocês não, mas passaria mais algumas horas aqui. Muito obrigado. Nós também. Mas assim, numa próxima oportunidade a gente pode de repente conversar lá próximo da Olimpíada e ver o que se pode expressar, ou mesmo de repente, depois do Mundial, fazer um Bate-Papo Cultural específico sobre o Mundial. O que tu acha? Perfeito, tranquilo. Fica aqui o convite, então. Perfeito, tá ótimo, então. Eu sou o Ulisses Santos, esse foi mais um Bate-Papo Cultural, edição especial do Número 50. Eu tenho só a agradecer a todos que estiveram aqui até agora um pouco com a gente e dizer que eu volto em agosto com as edições a partir das 51 do programa de entrevistas que eu já faço há 3 anos praticamente. E amanhã, um novo episódio do Hora Rocker, programa que eu faço no J Cronista no Instagram, sobre títulos de sons pesados, heavy metal, por exemplo. É isso, foi um prazer ter estado contigo, Lauter Nogueira. Um abraço, boa noite, bom final de semana, boa semana a todos, até mais.